Olá, eu me chamo Caroline Guimarães, sou aluna do programa de mestrado da PPG PATS, o Programa de Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e hoje eu vou estar apresentando o trabalho intitulado A Salvaguarda de Bens Culturais, Patrimônio e o Tombamento na Cidade de Volta Redonda. Eu vou começar o trabalho falando um pouco sobre a cidade de Volta Redonda, que é uma cidade que está localizada aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e ela foi fundada, né, em 17 de julho de 1947. E como ela é uma cidade metalúrgica, ela foi fundada em prol à construção da CSN, né, foi emancipada, na verdade, ela acaba tendo uma grande diversidade de patrimônio cultural, que inclui monumentos, edifícios históricos, espaços culturais, que ajudam a refletir a diversidade cultural daquela região, né? E apesar de ser uma cidade jovem, com apenas 68 anos de emancipação política, ela possui uma rica história cultural que é contada através dessas manifestações culturais também dos seus patrimônios. Aí aqui eu falo um pouco sobre a defesa do patrimônio material no Brasil, patrimônio cultural na Constituição brasileira, onde no Brasil os debates políticos sobre as questões históricas, culturais e artísticas, elas ganham forças e visibilidade a partir de 1922, graças à Semana de Arte Moderna, que acabou ocupando um lugar importante, né, que corresponde ao surgimento dos direitos culturais e medidas protetivas do patrimônio cultural brasileiro. Então, a partir dessa reflexão artística, né, trazida pelo movimento modernista, a gente também tem simultaneamente o aumento da preocupação com os bens e com a construção de uma identidade nacionalista. Então, no contexto brasileiro atual, assim como no campo do patrimônio, em geral, a noção do patrimônio ela vai abranger diferentes tipologias, né? Ela abrange o patrimônio material, patrimônio móvel, patrimônio imóvel, imaterial, artístico, histórico, entre outros, mas todos contemporaneamente reunidos pela denominação de patrimônio cultural. E na esfera civil, o conceito de patrimônio ele corresponde ao bem material, de valor econômico, ou qual pode lhe ser atribuído um valor monetário. E isso fica claro quando a lei civil prevê danos materiais, né? Somando a isto o artigo 216 da Constituição Federativa Brasileira de 88, traz a definição que separa o material do monetário. Então, ele vai, a partir da Constituição de 88, do artigo 216, a gente começa a tratar o patrimônio como um valor que vai além do valor material, né, do valor monetário, atribuindo então um valor cultural, ainda que também tenha o valor monetário, né? Então uma coisa agrega a outra. E essa distinção ela mostra que o direito se afasta da visão econômica e dá também lugar a aspectos morais, o que permite a positivação de valores como a preservação da cultura e também o exercício da cidadania e tudo mais, né? O reforço dessa identidade nacionalista através da preservação de bens culturais. Então, o atual texto constitucional brasileiro, ele dedicou muitos artigos relativos à cultura e aos bens culturais, onde neles surge um conceito jurídico que distingue patrimônios culturais e naturais. O patrimônio cultural ele se encontra no capítulo da União e da Sociedade e Cultura. Já o patrimônio cultural de Volta Redonda, identidade, cidadania e memória, ele desempenha não só o patrimônio em Volta Redonda em si, mas o patrimônio numa esfera geral, ele desempenha um papel muito importante na formação da identidade nacional brasileira por meio dos valores afetivos, econômicos, éticos, né? Assim como a Constituição ela coloca em 88, fugindo não somente do valor monetário, mas também de valores que agregam esse sentido de cidadania, né? Então, a proteção do patrimônio material em Volta Redonda, ela vai ser regulamentada pela Lei Municipal número 2075, de 6 de novembro de 1985, que, obedecendo à legislação federal, institui em seu artigo 5º os livros de tombos históricos, né? Paisagístico, arqueólogos, etnográfico, artes plásticas, arte popular e artes aplicadas. Então, a partir dessa lei municipal número 2075, de 6 de setembro de 85, 6 de setembro não, perdão, de novembro,
foi instituído o tombamento de bens que devem ficar sob a proteção especial do poder público municipal. E no mesmo ano, a Lei Municipal 5.662, que revoga o Decreto 2075, atualiza o seu texto, incluindo a fiscalização dos patrimônios tombados. E no decreto, para além disso, no decreto 5.662, a gente também tem no artigo 13 a Secretaria Municipal de Cultura, que vai ficar autorizada a requisitar o pessoal necessário para desenvolver trabalhos de pesquisas na área específica do patrimônio requerido, encaminhando uma avaliação mais precisa no processo de tombamento, né, daquele patrimônio histórico, para assim avaliar qual seria o seu valor, qual seria o tipo de manejo com aquele patrimônio, se a melhor saída seria o tombamento ou não. Então, a partir dessa lei, acabam criando sessões, né, para um aprofundamento na questão da salvaguarda municipal dos bens culturais locais. E em 26 de junho de 1993, é instituída uma comissão permanente de vistoria de bens tombados, né? E a partir daí vai ter, com fundamento na legislação municipal e amparada pela Constituição, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, ela acabou expedindo vários instrumentos normativos a fim de decretar o tombamento de diversas edificações na cidade, protegendo assim o patrimônio histórico, artístico, material local. Então, em 93, muitos prédios históricos, muitas construções históricas foram tombadas a partir dessa lei, assim como a Fazenda Santa Sofia, né? Se eu não me engano, também o Cinema 9 de Abril, o Cine 9 de Abril, onde são construções icônicas da cidade, que fazem parte da Constituição, e que foram os primeiros a serem tombados dentro dessa construção, né, de leis na defesa do tombamento e da preservação desses bens materiais da cidade. Alguns bens culturais da cidade de Volta Redonda que são inscritos nesse livro do Tombo Histórico do IPHAN, né, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sejam eles histórico-culturais ou arquitetônicos, como eu disse anteriormente, paisagísticos também, são, como eu disse anteriormente, a sede da Fazenda Santa Cecília, Cinema 9 de Abril, sede da Fazenda São João Batista, Igreja Santa Cecília, o Memorial Zumbi dos Palmares, entre muitos outros memoriais que, de forma resumida, né, contam um pouco desse processo de expansão da cidade, que foi viabilizado pela CSN e que compreende esse espaço urbano e também espaço industrial. Então, a siderúrgica e os seus trabalhadores, elas constituem um espaço social comum, que é a cidade de Volta Redonda, e esse espaço ele também influencia no processo do fazer se entender através das suas manifestações artísticas e que contam também o processo de crescimento da cidade. Como consequência da greve de 1988, que foi resultado das manifestações sindicais, foi erguido o Memorial 9 de Novembro, que durante a paralisação sindical da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, onde 3 trabalhadores foram assassinados pelas Forças Armadas em uma tentativa de invasão das áreas tomadas pelos grevistas. Com a posse do Juarez Antunes, que era líder sindicalista e uma figura central nesse episódio, eleito prefeito da cidade a partir de janeiro de 1989, acabou sendo possível a construção de um monumento em homenagem a esses 3 trabalhadores tidos como mártires da greve, né? Então, o monumento ele foi projetado, né? Ele foi assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ele foi inaugurado no dia 1º de março de 1989, no bairro Vila Santa Cecília. Porém, ele foi destruído menos de 48 horas após a sua inauguração por um atentado à bomba, né? Curiosamente, esse memorial ele não é tombado oficialmente pela cidade de Volta Redonda. Ele participa do livro do Caderno do Tombo, mas ele não participa como um bem tombado oficialmente, né? Ele está no livro do tombo como um patrimônio histórico, patrimônio político histórico, mas ele não é tombado, né? Todos os processos que a gente encontra referente ao tombamento do memorial, eles não obtiveram um resultado satisfatório. Eles não foram aceitos, né? Todos foram, como eu posso dizer, todos foram negados. Então, a gente destaca que a informação é definida pelas representações como um recurso contestado, principalmente quando se trata de atribuir as formas simbólicas.
Então, todos os patrimônios de valor políticos e as representações simbólicas relacionadas aos operários de Volta Redonda, onde, exceto o memorial, apesar de dividir a mesma figura central ou os valores similares, foram produzidos por grupos sociais divergentes, ancorando discursos de diferentes perspectivas sobre a figura do trabalhador, que deve ser questionado dentro do processo de reconhecimento e legitimação de bens culturais, considerando seu posicionamento e representatividade social. Nós temos outros monumentos, outros patrimônios que representam, né, a imagem do trabalhador, uma estátua muito famosa do operário, fica presente na Praça Brasil, que é um grande ícone para a cidade, foi um dos primeiros pontos assim a serem construídos, um dos pontos icônicos de Volta Redonda, onde aquele bem se encontra em estado de tombamento, mas o memorial 9 de novembro não. E aí, quando a gente fala assim, mas existem outros memoriais políticos que são tombados, exatamente, né? São memoriais voltados para os ex-combatentes, são memorial sempre com um cunho de produção, onde os grupos sociais que instauram, né, esses patrimônios, eles são de grupos sociais diferentes, né? Então, a gente tem uma imagem do trabalhador da Praça Brasil, ou do monumento dos soldados, dos ex-combatentes, né, que foi erigido pelo poder público, mas por um grupo social dominante, e do outro lado a gente tem um memorial voltado a 3 trabalhadores mortos em uma greve operária que foi construído a pedido do sindicato com o auxílio do então prefeito, que era líder sindicalista, né? Então, tem uma divergência dentro dessa criação de narrativa e que é representado através dessas simbologias, né? E é muito importante a gente também entender como o processo de tombamento ele é um processo conflituoso. O patrimônio em si é um território de conflito, né? Onde a gente tem essas colocações hierárquicas de grupos sociais. Então, esse presente estudo, ele ainda está em andamento através do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade, PPG-PACS, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ele tem como referencial teórico, metodológico e analítico o patrimônio como manutenção e criação da memória, que é estabelecido em seu papel prático desempenhado na comunidade e na história social de Volta Redonda. Então, desta forma, o estudo ele visa posteriores desdobramentos na relação entre a salvaguarda de patrimônios relacionados à classe trabalhadora, através dos símbolos na criação dos discursos, como o objeto de estudo em questão, seria o Memorial 9 de novembro. Então, representante de parte do modo como retratamos a realidade e o mundo, e o meio pelo qual uma cultura e seus valores se expressam e se validam através dos sistemas simbólicos. Obrigada.